Eu quero agora estudar o problema de calcular a derivada de duas funções fundamentais, que são a função exponencial e a função logaritmo. Então, vamos começar com a função exponencial e eu vou começar tentando calcular a derivada da função exponencial num ponto particular. Vou pegar a origem e a gente vai entender logo o porquê. Então, a derivada de uma função f na origem se calcula dessa maneira. Então, f de 0 mais h, que é f de 0, menos f de 0 sobre h. Ok? E trocando f pela função exponencial, eu tenho e elevado a h menos e elevado a 0, que é 1, sobre h. Então, na verdade, esse limite aqui é um limite que eu chamei de fundamental, que a gente calculou e viu que era igual a 1 no vídeo anterior. Então, por que era igual a 1? Isso aqui segue diretamente da definição que eu usei, da definição do número e, que era via um limite dessa forma. Tá? Se vocês se lembram. Ok? Então, o que a gente está dizendo aqui é que a função exponencial, na origem, no ponto 0, 1, ela tem uma reta tangente que tem inclinação 1. Então, se a gente olhar no gráfico da função exponencial, que está aqui, tá? A reta tangente aqui no ponto, que é exatamente o ponto 0, 1, tem inclinação 1. Que a gente pode olhar de um pouco mais perto, essa inclinação aqui é exatamente igual a 1, e segue diretamente da definição de número e, do número e. Ok? Então, na verdade, se a gente esboçar o gráfico de outras exponenciais, acontece que a função exponencial na base e é a única que tem essa propriedade de ter uma inclinação igual a 1 na reta tangente na origem. Tá? Muito bem. Mas o que a gente quer fazer é mais do que isso. A gente quer calcular, na verdade, a inclinação da reta tangente, né, para um ponto x qualquer. E para isso eu preciso montar um limite mais geral, que é calcular f' para um x qualquer, via definição. Então, f de x mais h, que vai ser e de x mais h, menos f de x, que é e de x, sobre h. E aqui eu já vejo que tem um e elevado a x que eu gostaria de colocar em evidência. Tá? Então, usando a propriedade básica da exponencial, que é de transformar somas em produtos, eu posso escrever e elevado a x mais h como e elevado a x vezes e elevado a h. Tá? Na verdade, colocar esse e elevado a x em evidência. Tá? E como eu estou tomando um limite em h, tá? Esse e elevado a x que não depende de h pode vir na frente. E eu volto exatamente para o limite que eu já mencionei, que é 1. Tá? Então, a derivada da função exponencial tem essa propriedade de coincidir com a própria função. Isso vale para todo x. Tá? Então, se eu faço o que eu fiz no vídeo anterior para a função seno, que é de esboçar o gráfico da função. Tá? Então, se eu tiver a função f, que é e elevado a x, e se eu esboçar aqui embaixo, tá bem embaixo, o gráfico da sua derivada,
as funções têm o mesmo gráfico, tá? É a mesma função, tá? Isso significa o que? De novo, que se eu escolher um ponto P aqui, que tem uma abscissa de x, e que eu quiser calcular a inclinação da reta tangente, então a inclinação dessa reta tangente no ponto x é exatamente igual, tá? Eu preciso considerar o valor da derivada nesse ponto. Então, já que aqui nesse x eu tenho e elevado a x, a inclinação da reta tangente aqui, na verdade, coincide com o próprio valor da função, tá? Então, quando eu vou lá para os negativos, já que os valores da função aqui são pequenos, os valores da inclinação são pequenos também, tá? Por outro lado, se eu for pegar um x grande, aqui e elevado a x toma valores grandes, então a inclinação da reta tangente é grande também. Muito bem. Então, eu só vou escrever aqui, mas a gente vai provar no próximo vídeo. Se eu calcular a derivada da função exponencial numa outra base, que não seja a base e, a gente vai ver que isso aqui não é igual a elevado a x, como se podia pensar, talvez olhando para a linha anterior, mas vai ter uma constante que aparece na frente, que é exatamente o log na base e do número a. Tá? Isso aqui a gente vai provar no próximo vídeo. Tá? Perfeito. Vamos passar para o log. Vou considerar agora a função log na base e de novo. ln de x. E tentar calcular a sua derivada. Então vou fazer a mesma coisa, começando com a derivada na origem, para ver. Não na origem, desculpa. No ponto 1. Tá? No ponto 1, a derivada vai ser definida como limite quando h tende a 0, ln de 1 mais h, menos ln de 1 sobre h. Tá? Mas ln de 1 é 0. Então, a gente acaba com o limite, que é o limite que a gente também já calculou, e cujo valor é 1. ln de 1 mais h sobre h, quando h tende a 0, exatamente igual a 1. Tá? Então, o que isso significa? Se eu trocar, se eu olhar a função log, em vez de olhar a função logaritmo natural, a gente tem que no ponto 1, a inclinação da reta tangente é exatamente 1. Tá? E vamos continuar fazendo a mesma coisa. Eu quero, na verdade, calcular a derivada da função log para qualquer x do seu domínio. Aqui eu vejo, tá? A gente sabe que a função log tem uma assíntota vertical em 0 e que ela não é definida nem em 0 nem nos negativos. Então eu vou querer calcular a derivada de f, né, para um x positivo. Então vou pegar um x positivo e calcular a derivada do log nesse x. Então vou calcular assim, ln de x mais h. Agora é um x qualquer, não é mais o ponto x igual a 1, então tem que inserir um x qualquer, positivo. E começar um pouco a pensar. Então, o que eu quero fazer? Eu gostaria idealmente de colocar um log de x, de extrair um log de x aqui e ver como que ele vai ser cancelado por esse outro x. Então, para isso eu posso escrever o seguinte, eu posso fazer... É claro que o log de x mais h não é igual ao log de x mais o log de h, mas o que eu posso fazer é, dentro do log, colocar o x em evidência, que vai multiplicar 1 mais h sobre x. E agora que eu tenho um produto aqui,
vai me dar o log de x mais o log de 1 mais h sobre x. Tá? O log transforma produtos em somas. Muito bem. Logo, se eu continuar aqui com a expressão da derivada, a derivada de f no ponto x vai ser igual limite quando h tende a zero. É claro que agora esse log de x vai ser compensado por esse menos log de x aqui. Então eles vão sumir. E vai sobrar ln de 1 mais h sobre x sobre h. Tá? Então, eu estou perto de ter de novo esse limite aqui. Tá? Tem um detalhe que tem um sobre x aqui. Então, isso aqui, esse limite aqui não é igual a 1, mas o que eu posso fazer é dividir esse h aqui embaixo por x e multiplicar de novo por 1 sobre x. A função toda. Tá? Uma vez que eu fiz isso, o que eu podia fazer é chamar h sobre x de z e fazer uma mudança de variável. Tá? Então vamos lá. Se eu chamar z, digamos, de h sobre x, tá? O que acontece? Se h tende a zero, tá? Então, obviamente, z vai tender a zero também, tá? Porque lembro que x é um número positivo, tá? Qualquer, mas se h tende a zero, h sobre x tende a zero também. E eu vou reescrever esse limite. Tá? Então, começa com esse 1 sobre x, que eu vou colocar, que pode vir na frente, porque ele não depende de h. Então, vou colocar 1 sobre x, que multiplica. Eu faço a mudança de variável, z tendendo a zero, ln de 1 mais z sobre z. E agora sim, agora eu voltei para esse limite aqui, só que, bom, ele está escrito em termos da variável z, mas não muda, igual a 1 também. Ok? Então, o que a gente provou? Que se a derivada do log na base e é exatamente igual a 1 sobre x. Tá? Então, se eu comparar agora os dois gráficos da função e da sua derivada, eu vou poder obter informações interessantes. Então, vamos colocar aqui o gráfico do log. F é log de x, que passa pelo ponto 1. A gente já calculou a inclinação da reta tangente aqui, achou 1. E a gente sabe que essa função aqui ela tende a mais infinito. Tá? E agora, exatamente embaixo, eu vou montar o gráfico da função 1 sobre x. Eu só preciso de números x positivos. Tá? A derivada aqui vai ser a função 1 sobre x. Opa. Algo assim. Derivada do log é 1 sobre x. Então, repetindo, em 1, no ponto 1 a gente já calculou a derivada do log, a gente achou 1. Isso aqui é devido ao fato da sua derivada no ponto 1 tomar o valor 1, tá? Porque 1 sobre 1 é igual a 1. Agora, é claro, se eu pegar um outro ponto, digamos um x maior do que 1, e se eu quiser calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto, então essa inclinação vai ser dada pelo valor
da função 1 sobre x nesse ponto. Okay? Então eu vejo muito bem, já que a função 1 sobre x tende a zero, quando x tende a mais infinito, isso significa que a inclinação da reta tangente aqui tende a zero. Tá? A inclinação da reta tangente tende a zero quando o x tende a mais infinito, né? Esse x aqui. É interessante observar que a função log, apesar de tender a mais infinito, tem uma inclinação, uma derivada que tende a zero quando x tende ao infinito. O que pode parecer contraintuitivo, mas enfim, é porque log x tende a mais infinito, mas de maneira sempre mais devagar à medida que x vai crescer. Tá? Então, uma derivada fundamental é essa, que é o derivado log igual a 1 sobre x. A gente vai ver também no vídeo um pouco mais tarde que se eu pegar um log numa outra base e eu quiser derivar, não vai ser 1 sobre x, vai ter uma correção que também é o log na base a, 1 sobre log na base a vezes 1 sobre x. Mas isso aqui a gente vai obter depois. Então tá, isso aqui é para derivar umas funções elevado a x e log na base i.